E eu quero ler com os irmãos apenas alguns versos do capítulo 15. Antes de começarmos a fazer a leitura, Paulo está tratando nesse texto de um problema com a igreja de Corinto. Uma igreja que estava com dificuldade de entender a questão da ressurreição. Eles tinham como que para eles a questão de crer, mas um crer, entre aspas, doentio. Um crer que não era proveniente da ressurreição. E o evangelho sem ressurreição é pura perda de tempo. Por que a gente serve o Senhor Jesus? Qual é o objetivo de viver aqui, obedecendo os seus mandamentos e os seus princípios, se não haverá ressurreição? Então seria muito simples. Poderíamos viver de qualquer forma, porque acabou aqui. Então, se vivêssemos aqui de qualquer maneira, acabou aqui. Esse é o que eles pensavam em alguma das coisas que eles viviam. Não era um crer como Jesus, primícia da ressurreição. O primeiro, pelo evangelho pregado de Jesus Cristo, sintetiza, é de fato Jesus Cristo, a primícia da ressurreição. A essência do crer de uma nova vida. E Paulo, então, está escrevendo para esses amados, trazendo a eles uma reflexão sobre o poder do evangelho, o poder da palavra. Então vamos para alguns versos que eu quero ler com os irmãos. Vamos para o verso 1, capítulo 15, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também vós sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Verso de número 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos agora juntos para o verso de número 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou repetir. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos ainda para o verso de número 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? De fato, vamos agora para o texto do versículo 50 em diante. E agora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível,
se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Texto esse que eu quis ressaltar com os amados no início, que Paulo está dizendo sobre um assunto que falava com eles que se Jesus não ressuscitou para eles, ou se eles criam que Jesus ressuscitou, mas se eles não tinham essa convicção de que haverá uma vida após essa, ele fala que nós somos miseráveis, nós somos infelizes. E eu, lendo esse texto e pedindo ao Senhor, me veio um pensamento sobre os trabalhos que fazemos. E quando se fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor, a primeira coisa que a gente tem como ideia qual é? É que tudo que a gente faz na obra material, isso se torna simplesmente perdido, ou se torna sem valor. Mas a guerra que Paulo fala aqui em relação ao trabalho, se trata do combate ao mal, se trata do combate, a luta, a peleja nossa diária, não só do trabalho aqui, do trabalho em relação a qualquer atividade, mas é o trabalho, luta diária, é guerra contra o mal. E se Jesus não tem para nós uma vida depois dessa, o nosso trabalho é vão. Então vale a pena servir um Cristo que, se a nossa vida morreu aqui, a gente vira pó e não tem alma e não presta conta de nada, então não há razão para isso. E é nisto que eu quero ter com os irmãos essa noite, não na questão da ressurreição, porque isso é claro para todos nós. Isso é um dos pontos indiscutível do Evangelho sobre a ressurreição de Cristo e vida após isso aqui. Mas eu quero ter com os irmãos sobre algo chamado aqui penhor. E penhor, a gente tem aqui um símbolo, uma declaração de Paulo. O que tem ideia de penhor? Talvez alguns de nós aqui já foi à Caixa Econômica ou algum banco precisando de algum valor financeiro e deixou lá um objeto, uma joia, como sinal de garantia. Se você não devolver, se você não pagar, aquela espécie, aquela joia, fica para aquela instituição. Uma forma de alguém dar algo como garantia. Se isso aqui não acontecer, isso aqui é seu, é garantido, pode ficar para você. Quando vai se construir uma casa, ou reformar uma casa, ou alguma coisa nesse sentido, nós encontramos uma expressão chamada hipoteca, que é um grande problema. É uma bênção por um lado, mas não brinca com isso que você perde a casa. Você perde o bem. É um penhor, está garantido. Não pagou, você perde. Não é? Paulo está dizendo que o penhor da salvação, o que é garantia real de salvação,
ele diz no verso de número 2, em alto e bom tom, quando ele diz assim: pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal coisa como tem anunciado, se não é que crestes em vão. E Paulo está falando da palavra, do evangelho, que ele menciona também no verso 1, e ele está dizendo que a garantia nossa de viver uma vida servindo a Cristo aqui, da certeza de que haverá, por parte de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a confirmação, o êxito, o desfrutar, como diz na ciência do direito, a tradição vai acontecer, são as Escrituras. Ele diz: se retiverdes a palavra. Quando se fala reter a palavra, ele está dizendo, se você manter, ele diz, conforme eu vos ensinei, não conforme alguns de vocês estão pensando. A garantia da salvação, ele diz, se retiverdes a palavra. E não é uma palavra mista. O que é misto? Eu vou comprar um tipo de, vamos lá, uma linguiça de porco. E alguém fala assim, ó, é mista. Ou seja, é uma mistura. Não é 100% de pernil de porco. É misto. E Paulo está dizendo aqui que o penhor, a confirmação, a certeza de que haverá recompensa, haverá garantia da vida eterna, ele está dizendo, é se você, se eu, nós retivermos a palavra, uma palavra que não tenha mistura, uma palavra que não tenha um mexido, uma palavra que não tenha alguma coisa, nada mais e nada menos do que o evangelho revelado, do que a declaração dos santos apóstolos, do que a declaração dos profetas. Então vamos lá. Essa questão de palavra pura, qual é uma das mais altas declarações desse século? Tem nada a ver. Não é bem assim. É como se pegássemos os profetas, os sacerdotes, os santos apóstolos, e pegássemos aquilo que o Espírito revelou a eles e disséssemos assim, ok, mas eu não interpreto assim. O fato de eu não interpretar na mais essência, na mais exegética da palavra, não significa que a palavra é mentirosa, que a palavra é verdadeira. Eu posso ser habilitado para pilotar motocicleta. Eu tenho uma carteira que habilita. Mas eu posso me comportar sendo habilitado para pilotar uma motocicleta com irresponsabilidade. Então eu conduzo um veículo automotor, mas sem responsabilidades. Isto invalida a minha carteira de motorista? Não. Eu tenho carteira de motorista, mas o meu pilotar, dirigir, não é um dirigir puro, conforme manda a lei. Se a lei diz, não ultrapasse 80 quilômetros, eu ando a 100, estou desrespeitando o código de trânsito. Se a lei diz, não ande sem cinto de segurança, e eu ando sem cinto de segurança, eu sou habilitado, continuo sendo habilitado. Eu continuo conhecedor do que pode e o que não pode. A minha imprudência, a minha desobediência a um sinal próximo ao hospital, reduz a velocidade para 30 por hora. Não buzine. Não ande com o veículo com o rádio alto. Aí eu
habilitado, passo pela região próxima ao hospital, eu ligo o som do carro alto, eu saio buzinando e eu faço uma manobra totalmente radical, desrespeitando tudo aquilo que a legislação de trânsito diz que não se pode fazer. A pergunta no meu exemplo é: eu conhecia a lei de trânsito? Sim. Eu sou habilitado para conduzir o veículo? Sim. E como é que eu procedi quando o veículo estava na minha mão? Com irresponsabilidade. E Paulo está dizendo o seguinte, que o penhor, a certeza, o cumprimento, a garantia de que a salvação ocorrerá, que o ato de recebermos vida eterna no Senhor é se nós retivermos a palavra, sem mistura, sem enxerto. Sem enxerto. Enxertar é pegar, por exemplo, um pé de jabuticaba, que se for plantar da semente, talvez daqui 40 anos, ou quem sabe 20 anos, pé de jabuticaba vai dar fruto. Aí vem os especialistas, os homens que entendem, e pegam uma muda, fazem lá aquela coisa fantástica, enxerta, de maneira que a gente vai comprar um pé de jabuticaba nas casas de planta. Hoje você compra um pé mais ou menos desse tamanho, num balde ou num vaso, e já tem inclusive algumas jabuticabinhas ali. Mas ela, diferente da outra, ela não é 100% pura. Ou seja, ela é enxertada. O evangelho que Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, que salva, não é o evangelho do enxerto, não é o evangelho da mistura. Então, para que eu tenha hoje um conforto na minha consciência, eu absorvo, eu acato, eu aceito um evangelho misto. E o que Paulo diz do problema do evangelho misto? O problema do evangelho sem essência, sem a autenticidade. Ele diz que é crer em vão. E isso é cruel para a minha alma. Isso é complicado para a minha alma. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas os demônios também creem. Eu creio que o Senhor Jesus é o Salvador, mas os demônios também creem. Eu sei que Ele veio para salvar a humanidade e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas os demônios também creem, sabem disso. Mas o penhor para a salvação não se trata do fato de eu saber, mas se trata o fato de eu viver a essência do Evangelho. Então, nós estamos vivendo um momento da humanidade em que o Evangelho genuíno de Cristo não é tão relevante mais. Pois bem, vai atrair multidão? Vai. Vai atrair público? Vai. Vai trazer um certo conforto para o que eu quero? Vai. Mas retrocedendo naquilo que Paulo diz no verso de número 19 ou 20, se não me engano, ele diz o seguinte, que nós somos miseráveis, os mais miseráveis da terra, porque tendo tesouro em vaso de barro, que somos nós tratamos aquilo que é precioso, aquilo que é honroso, como desonroso. Nós tratamos o Espírito Santo como se fosse qualquer coisa manipulável. E o Espírito Santo não é manipulável. O Espírito Santo não pode ser manipulado. Ele existe, ele tem na terceira pessoa da Trindade a sua personalidade, e isto não muda no fato do Espírito Santo ser Espírito Santo. Quando eu sei, quando eu vejo sinais e eu cumpro em parte esse evangelho, eu vivo em parte esse evangelho. Paulo diz que viver este evangelho em parte é perder o penhor. Então eu sou detentor de um anel numa instituição bancária.
E a instituição bancária me dá alguns documentos para assinar, e eu concordo com o que está escrito ali. E, entre outras coisas, eu tenho obrigatoriedade de pagar as prestações, eu tenho obrigatoriedade de quando for retirar, eu levar aquele documento, eu levar os meus documentos pessoais, etc. Acontece que, em determinado momento, eu quebro o contrato. Eu vou até a instituição e quero retirar a minha joia, que eu dei como penhor. A instituição vai dizer, a joia você não leva. Por quê? Porque dentro do contrato, aquilo que estava escrito, você descumpriu. Mas a joia é minha. Não, a joia era sua desde que você, então, cumprisse o contrato. Mas eu não tenho argumento, está aqui, você sabia. O prazo, por exemplo, para a joia não ser leiloada era de 5 anos. Você aparece aqui depois de 10 anos, querendo retirar. Não tem jeito, são as regras do contrato. O apóstolo Paulo está dizendo que a maneira de ser garantido como salvo na pessoa de Jesus Cristo não é tendo um evangelho misto, um evangelho de enxerto, mas um evangelho na essência. E ele diz, exatamente no versículo de número 2 e também no versículo de número 3, ele dá sequência dizendo, se é que não crestes em vão. E isso é complicado para mim, porque eu já disse isso aqui e creio que a igreja é inteligente. E outro dia alguém falou também aqui sobre pecado, que pior do que pecar é pecar com aquilo que não vale a pena. E é fato, é verdade. Se disser que o pecado não traz algum tipo de prazer para a minha carne, está mentindo, está pecando errado. Porque, na verdade, o pecado, no primeiro momento, ele satisfaz o que eu quero. O pecado nada mais é do que aquilo que me atrai. Agora, presta atenção, como Paulo vai dizer que assim como a submissão à palavra, ao Evangelho de Cristo, é o penhor, é a garantia. É a garantia. Essa é a garantia que Paulo diz, simbolizando aqui o Evangelho. Se viver conforme a Bíblia, se praticar isso aqui, salvação. Mas o contrário disso, Paulo também já dá uma resposta. Qual é a forma e o instrumento que o inferno tem garantia? Se o céu, colocar aqui desta maneira, se o céu nos dá uma palavra de garantia, que é viver o Evangelho conforme pregado, o diabo também tem a sua maneira de negociar com a gente. Ele tem o seu contrato. E Paulo está dizendo que se nós não crermos e vivermos conforme é para viver, estamos crendo em vão. Aí é cruel, porque eu posso ter levado uma vida de liturgia no templo. Eu posso ter achado coisa mais linda os louvores. Eu posso ter me emocionado com a palavra. Mas tinha algumas coisas na minha vida que eu não abri mão. Eu colocava debaixo do tapete do meu coração e mantinha-as em oculto. Mantinha-as, por exemplo, como assim, isso aqui Deus há de entender. Isso aqui é mais ou menos assim. Paulo diz, se você não crê e a essa palavra não se submete, o penhor você não tem. Como é que eu chego diante de Deus e digo, Senhor, eu quero isso? Estou sendo muito expressivo no meu exemplo. Senhor, eu quero isso. Tua palavra diz assim, é isto aqui. Ele fala, você está certo. Você está certo. O que a minha palavra diz? Tua palavra diz isso, isso. Pois bem, a palavra diz isso. Mas também não diz isso? Não, mas também não diz isso. Você não tem mais o penhor. Senhor, mas eu creio na tua palavra. Não, você creu, está verdade, mas você não viveu. O meu penhor era a garantia de que você viveria por isso. E Paulo diz, já no início do texto, que este proceder de não viver o evangelho puro, mas viver o evangelho misto, traz riscos. Irmãos, isso é muito complicado, porque não vai haver plano B para quem morre sem Jesus.
Não vai haver plano B para quem morre sem estar aliançado com Ele. Mas eu ia com a minha mãe à igreja. Eu ia com a esposa na igreja. Eu até gostava dos hinos, eu me sentia muito bem quando estava lá. E, de fato, como não gostar de escutar os hinos? De fato, como não amar uma palavra que nos traga algum tipo de satisfação momentânea? Mas, diante da minha vida, a palavra, eu queria só o Salmo 23, eu queria só o Salmo 91, mas eu não queria outras coisas que me trouxessem, da minha parte, obrigações e cumplicidade. Então diz o texto, que Paulo diz que, e ele afirma, que a menos que vocês creiam em vão, vocês terão uma fé inútil, uma fé que não salva, e ele diz que algumas pessoas creem como os demônios creem. Estão convencidos de que o evangelho é verdadeiro, mas o penhor não pode ter, porque eu abri mão do penhor. Então, Lúcifer, o diabo, o inimigo, ele não crê apenas que Deus existe, ele sabe que Deus existe. Os anjos decaídos, os demônios, os principados também creem. Quando a gente expulsa demônio que se manifesta, e você fala, em nome de Jesus, saia. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe quem é Deus. Mas não tem o penhor. Até porque o diabo e seus anjos já estão condenados. Esses irmãos de Corinto, Paulo está dizendo que eles viviam um amor a Deus e a Cristo, sem vida correta. Em algumas Bíblias você vai encontrar retidão. Ou seja, é um amor por Deus e por Cristo verdadeiro, mas sem retidão. Quer ver um exemplo? É amar o pai e a mãe, amar o cônjuge, mas manter uma vida errônea. Ora, não tem coerência nesse negócio. Não tem lastro. Eu até amo, mas eu mantenho um caso amoroso fora do meu relacionamento. Mas eu gosto das duas. Isso é bem sem vergonha, né? Não tem retidão nesse negócio. E o que a Bíblia está dizendo, que um amor a Deus e amor a Jesus Cristo, por amar sem retidão, se traz aqui algo em vão. E Paulo diz no verso 19, vamos reler. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, verso de número 19. Ele diz, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E este é um grande problema deste século. Se a nossa esperança em Cristo se baseia apenas nessa vida, nós somos pobres e miseráveis. E esta é a propaganda do diabo boa. O marketing satânico é muito bom. O marketing de uma vida segundo você quer, segundo eu quero, o marketing é bom. Só se vive uma vez. Meu corpo, minhas regras. Você é livre. Não precisa isso, não precisa aquilo. E você tem até uma ascensão em algumas coisas. O marketing do inferno é bom, irmãos, é bom. Porque desenha-se muito bem para arrebatar, para levar. Viva como você quer. Como foi que a serpente enganou Eva no paraíso, no Éden? Não é verdade. Ela coloca em questionamento o que Deus falou. E Paulo diz que se nós estivermos vivendo essa vida, com os olhos de viver apenas aqui, nós somos pobres e miseráveis, embora ele esteja falando da ressurreição. Mas esse é um grande problema para alguns. Por quê, querido? Porque o que vale é o meu prazer hoje. O que vale é viver o agora.
como é que eu posso viver para a eternidade, entrar na eternidade, quando eu estou vivendo com os olhos no agora? Eu estou vivendo literalmente aquilo que os irmãos de Corinto estavam pensando a respeito da ressurreição. Aí Paulo diz que existe, e ele faz uma zombaria, uma sátira com aquilo que o diabo vende. E ele diz que para nós, humanos, e isso é uma verdade, ele diz que o último obstáculo que há para ser aniquilado é a morte. Depois que a gente vence, rompe a morte, nada mais, nada. Não existe nada mais importante, não tem mais nada que nos toque, porque o último obstáculo que o homem tem na vida, todos nós, será a morte. Então, vencida esta morte. Mas aqui, querido, há algo interessante, que é a morte espiritual, que é a morte eterna. Paulo diz que, e aí ele faz a sátira quando ele diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Esta declaração, este termo tem a ver com ferroada, tem a ver com cutucada, aquele instrumento que se cutuca o boi, para que o boi se mova, para que o animal entende que mediante aquela cutucada, ele precisa se mover. E Paulo diz que o aguilhão, que é aquilo que impede-nos de manter o penhor, o aguilhão se chama pecado. O pecado é o instrumento que a morte tem direito. Qual é a única forma que a morte espiritual tem legalidade? E eu quebro o penhor. É o pecado. E o pecado que nós conhecemos como algo nocivo, ele diz que nos fere e pode matar a nossa alma. E aí é o perigo da gente viver com os olhos aqui na terra apenas, para esses dias, só com aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Porque aí em cima disso, vem o inferno e faz uma propaganda bonita. Você é senhor de si mesmo. Você não precisa viver, olha, Deus até existe, isso aqui é correto, mas você também pode servir a Deus. Você também pode, assim. E aí a gente volta lá no início do Evangelho, aliás, do livro de 1 Coríntios 15, quando Paulo diz assim: se permanecerdes no Evangelho que eu vos anunciei. E ele começa dizendo aquilo que eu recebi do Senhor. Então, irmãos, Paulo não recebeu isso de Gamaliel. Paulo não recebeu isso de uma pessoa qualquer, de uma doutrina qualquer. Paulo teve um encontro com Jesus pessoal, e também Paulo recebeu de Deus a instrução através de Jesus Cristo. Então ele diz: quando nós obedecermos, aí ele faz uma sátira com o pecado, com o inferno. Ele diz assim, vivendo debaixo da palavra, ele diz assim: ó morte, aonde está agora o teu direito? Aonde está o poder da morte e do inferno? E Paulo, no versículo que lemos, de 50 em diante, ele deixa isso bem claro. Cadê o teu poder, morte? Cadê a tua ação? Porque aguilhão é uma arma letal, é a ideia de algo que nos fere. E ele diz aqui no capítulo 15, que o aguilhão, ou seja, aquilo que nos marca, aquilo que nos fere, e aquilo que dá direito do diabo dizer: epa, é meu. É meu. Por quê? Porque ele tem o meu aguilhão. Ele trocou o penhor pelo aguilhão. Eu disse que o diabo sabe me fazer um marketing perfeito. Então ele desenha que eu posso viver, fazer, e está tudo bem. Desde que eu viva parte do Evangelho. Mas se a gente vive pela palavra, se você está sentado aqui esta noite ouvindo a palavra, se você está vivendo, lendo e crendo na palavra, não dá para viver mais ou menos assim, um pé na canoa e um pé na outra canoa. A gente vai cair.
E ele diz que o aguilhão só pode ser destruído quando eu levo em minha vida a essência da palavra. E ele diz mais, que o poder legítimo da morte, o poder que a morte tem, que morte é essa? A morte espiritual, que agora não incomoda, porque a gente está vivendo aqui. Qual é o momento da história, da movimentação, que a morte pode cobrar o seu direito? A morte espiritual é quando o homem transgride a palavra. Aí pode. Aí o inferno vai poder cobrar. O inferno vai dizer, ei, não é bem assim. O meu aguilhão, nele, ficou marcado. Então é viver o agora, simplesmente sem olhar para o amanhã. É crer no evangelho de me dar, de só ganhar, de prazer, mas outras coisas não. Mas eu creio na Bíblia, eu repito. Tudo bem, crer é uma coisa, é possível. Agora viver é outra. O livro de Tessalonicenses, no seu capítulo 5, o Evangelho de Lucas, também no capítulo 21, traz algumas distinções de classes de pessoas que estão a esperar a volta do Senhor. Primeira classe de pessoas, os místicos de plantão. São os apocalípticos. São aqueles que ficarão apenas nas questões de sensacionalizados. Por exemplo, manifestou-se há 2 anos atrás, estamos vivendo um novo tempo em algumas cidades desta doença, o Covid-19. O que aconteceu? Um monte de gente. E até quem estava em cima do muro falou, melhor acertar, porque agora pode ser a volta dele. Então, a cada sinal que acontece, há agora sim eu preciso resolver, porque a coisa está acontecendo. Então, são aquelas pessoas que vivem na questão mística. Cada evento é uma reação para ela. Mas, na verdade, não levam uma vida de servo. Então, passa o perigo, eu relaxo. Vem o perigo, por exemplo, um vulcão que estoura, essas guerras, essas pestes todas, eu fico mais ou menos assim, Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando, hein? Tal. Passado algumas coisas, eu relaxo. Então o evangelho já não é mais tão a ser vivido. São presas fáceis de enganadores, dos falsos cristos. E essas pessoas estão focadas apenas nos eventos. Eventos que pré-anunciam a volta de Jesus. A segunda classe de pessoas, dentro daqueles que creem no Senhor, são os adormecidos, são os desatentos. São aqueles que pensam assim, ainda não é o fim. Ou é simplesmente algo sem importância. Não é que teve gente agora na pandemia, algumas pessoas, até conhecidas nossas, da teologia, que disseram assim, não é bem assim, não precisa estar orando por tudo, não. Isso aí é simplesmente um evento da natureza. Estão adormecidos. Porque tudo que tinha descrito, o que está descrito para acontecer, essas pessoas, elas estão vivendo agora só. Elas entendem como uma obra do acaso. E são pessoas que serão surpreendidas como o ladrão da noite. São os que dizem que Jesus vai demorar para voltar. Então, dá para resolver, dá para viver algumas coisas amanhã. Terceiro tipo de pessoa são os filhos da luz e do dia. Essa classe é diferente. São as pessoas da santa redenção e são os que amam a volta de Jesus. Esses se completam no que Paulo diz sobre o evangelho sem mistura, o evangelho sem mexido. Então não se adora apenas quando se precisa, não se
serve a Deus só quando há um sinal. Ou então eu fico, pode ser amanhã, não. A questão de ser servo, a questão de ser filhos da luz e do dia, é que independente se cair raio, não cair raio, se tem Covid, não tem Covid, se o vulcão estoura, não estoura, eu estou dando exemplos até grotescos para os irmãos. Eu não sirvo a Deus por medo, eu também não sirvo como que acomodado, desatento. Eu estou esperando a volta dele. E eu me lembro que um dia eu ouvi isso de um irmão mais velho, era um líder, e ele disse assim: Kleber, para algumas pessoas Jesus já voltou. Eu disse: eu acho, mas como voltou? Porque então eu fiquei. Ele disse: não. Para algumas pessoas, o Senhor já os chamou, já estão no descanso. Então, para esses, agora é só o toque da trombeta, quando primeiro vão encontrar com o Senhor. E é uma verdade, irmãos. É uma verdade, porque se eu estiver na condição dos místicos, ou se eu estiver na condição dos adormecidos, eu corro um grande risco de perder a minha salvação. Porque eu estou vivendo o evangelho do que eu penso, do que eu acho. E Paulo diz: esse evangelho é vão. E ele diz: quem olha e vive com os olhos apenas aqui, não passa nada mais, nada menos de pobre e miserável. Porque tendo comida na mesa, tendo o Rei dos Reis à sua presença, não soube desfrutar. Então agora eu quero justificar algumas coisas segundo o meu entendimento. Então eu pego o que a Bíblia diz, e aí eu acho alguém na internet, ou eu acho um pensador que vai mais ou menos de encontro ao que eu acho. E o que não falta hoje é Satanás, satanistas e os que recebem aquilo como certo. Não lê a Bíblia, rejeitam a palavra. Aí veja como que a gente é, o ser humano é. Vem lá alguém que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, porque não teme a Bíblia, e ele prega um negócio, aquilo passa para mim a valer como regra. Eu prefiro acreditar naquilo que não é dito na Santa Escritura do que acreditar na Escritura. Bom, isso não vai invalidar a Santa Escritura, isso não vai invalidar Jesus, isso não vai invalidar a sã doutrina. Na verdade, eu sei, eu recebi, mas eu desprezei. E quando Paulo diz que nós somos os mais miseráveis, é porque tendo uma garantia, um penhor da vida eterna, eu tratei a minha salvação com negligência, eu tratei a minha salvação com indolência, eu tratei a minha salvação com desprezo. Eu lembrei, eu fui ensinado, eu fui tratado, mas eu botei os olhos no agora. E o agora, irmão, o agora tem um marqueteiro. O marqueteiro é bom pra caramba. Revelando a minha idade, alguns vão se lembrar de uma marca de cigarro que passava na televisão, 1900 e bolinha, que dizia assim: leve vantagem você também. Não é? A lei de Gerson. E aí, um monte de gente passou a ganhar o status do descolado, do bacana, porque fumava aquela marca de cigarro. Agora, olha como o diabo é bom marqueteiro. Se eu perguntar para qualquer um agora aqui, o que o cigarro traz de benefício, o máximo que talvez alguém possa dizer: pastor, eu me enganava, porque eu dava uma tragada e, sei lá, parecia que me dava um alívio de alguma coisa. Não, em troca você ganhou possível câncer no pulmão, e etc, e etc, e etc. Mas a propaganda continua. Você vai nas padarias, que eu não entendo como que padaria que vende pão, vende comida, também vende morte. E está lá assim, uma baita de uma placa mostrando um cara definhando na cama, uma mulher que prejudicou o bebê porque fumava na gestação, mas as pessoas continuam comprando, continuam usando. O marqueteiro é bom. O marqueteiro é bom. Ele precisa divulgar que vale a pena viver parte aqui. Como eu disse aqui outro dia,
numa parábola em que os filhos de Deus estavam do outro lado do muro e pregando, anunciando, culto ao ar livre, expulsando, etc. e tal. Do outro lado tinha Satanás. Isso é uma metáfora. E alguém perguntou para Satanás: ei, você não vai fazer nada? Os de lá estão fazendo barulho, estão fazendo tudo. Você não vai fazer nada? Olha a turma aqui, encostada no muro. Ele disse: eu não preciso. Por quê? Porque quem está aqui já é meu, está no muro. A propaganda é boa. A propaganda, ela é muito bonita. Faça da sua vida o que você acha. Verdade. Ninguém é obrigado a servir a Jesus Cristo. Ninguém. O Evangelho veio de graça. De graça recebeste, de graça dai. Mas aquilo que eu faço com a minha vida, sabendo qual é a verdade, é uma responsabilidade minha. Só minha. Não é da minha mãe, não é da minha esposa, é minha. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso pintar e bordar. Eu posso até desrespeitar a palavra. É um direito meu. Mas, junto com esse direito, eu trago um peso de responsabilidade. Porque o aguilhão, ou seja, aquela ferroada, que Paulo diz que lá não tem mais direito, a morte que tem como instrumento o aguilhão chamado pecado, agora sim eu trago em minha vida. Porque eu desprezei a palavra e não vivi como deveria viver o Evangelho pleno. Então, a terceira espécie de pessoas que estão vivendo o Evangelho de Jesus, elas servem dia após dia ao Senhor. Não vivem como adormecidos, nem como ignorantes à sua volta. Os do sono, quarta espécie, são os adormecidos que estão apenas olhando de momentos espirituais também. Os do sono. O dia do Senhor para esses será um dia, diz a Bíblia, de angústias. Pois bem, capítulo 15 que lemos, as últimas palavras de Paulo nesse capítulo. Ele assim diz, quando ele fala sobre esse novo tempo, sobre essa história, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E aí Paulo está dizendo que como um abrir e fechar de olho, que está falando de arrebatamento, vai ser muito rápido. Eu não sei quantos milésimos de segundo pode dar um piscar. Eu não tenho essa ideia. Mas a volta do Senhor, o arrebatamento, será alguma coisa assim, ó, já foi, já é. E aí, diz o texto, que aqueles que descansaram no Senhor, esses ressuscitarão primeiro com um corpo transformado, um corpo não mais corruptível, e agora coberto de imortalidade. E os que estiverem vivos, mas vivendo segundo a palavra, também receberão um corpo incorruptível. E segundo Paulo escreve, ele diz, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. É isso, meus irmãos.
E aí Paulo termina nesse pensamento, fazendo uma sátira, dizendo aqui no 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que significa tudo isso? Significa que, mediante aquilo que eu sei, como ele chama aqui de lei, ou nós vamos encontrar preceitos, doutrina e etc. Qual é a forma que o pecado, já que a morte tem como aguilhão o pecado, e o pecado tem então este poder sobre nós? É quando nós simplesmente pegamos a lei do Senhor e fazemos dela do jeito que a gente quer. A pergunta para a gente pensar e ir embora: Deus mudou? Não. A palavra mudou? Também não. Mateus 24, 35, se não me falha a memória. Passará o céu, ou seja, será destruído. Essa visão que nós temos, essa ideia da terra, que nós falamos inclusive isso na escola dominical, a última sala dos adultos aqui. Esse formato, essa ideia, essa coisa, vai passar. Haverão novos céus e nova terra. Amém? Então isso passa. Então, a beleza física de agora passa. Uma série de coisas que a gente possa interpretar como terreno vai passar. O que não passa? Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, eu discordo. Parabéns. Você está exercendo o seu direito de discordar de Deus. É? Sim. Ué. Não disse para Caim assim, ó: Caim, o bem e o mal está diante de você. Cabe a você dominá-lo. Se você escolher o bem, você vai ter o bem. Mas se você escolher o mal, você vai ter o mal. Então, se eu escolher o errado, Deus vai aceitar? Não, não é que Deus vai aceitar. É um direito de escolha. Direito de escolha. Eu escolho, eu pago. Alguém aqui foi à feira essa semana? Alguém foi à feira, ao mercado, comprou cebolinha, fruta, alguma coisa essa semana? Quem foi? Levanta a mão aí. Amém? Que bênção para você. Comprou o que quis? Mais ou menos. Porque no preço que está, eu não entendo, irmão. Vem uns negocinhos que eu estou cadastrado lá, assim, promoção do dia. Promoção, carne, R$42. Eu falei, que promoção que é essa? Não tem promoção nenhuma. O cara tira lá 1 centavo e põe promoção do dia. Não é? Mas, enfim, a gente vai ao mercado, a gente vai ao hortifruti, a gente compra o que a gente quer. O que a gente quer é um direito, escolha. Né? Quer ver uma coisa aqui interessante? Quem aqui come pé de frango? Gosta? Ai, credo. Ai, só de pensar quando eu chego na casa da minha mãe e vejo aquela panela assim, já me... Ai, irmãos, eu chegava na casa da minha mãe, eu via aquelas coisas assim, já virava o estômago na hora. Falei, mãe, pelo amor de Deus. E aí eu, desavisado, chegava um faminto e destapava a panela, eu via... aquilo lá. Então aí a minha mãe já falava assim, ó, você viu, ó, sua tia veio aqui e fez pé de frango hoje. Falei, bom que a senhora avisou, que eu nem vou passar aí perto. Quer ver outra coisa? Eu conheço como bucho, você conhece como dobradinha. Sangue e fogo na terra. Aí tem gente que já lambeu os beijos agora. Irmãos, o cheiro daquele negócio me faz correr 200 por hora, porque que não roda, não vai. Não é? E, no entanto, a gente compra se quiser. Aí já me disseram assim, não, é porque não sabe fazer. Não, irmão, fica para você, guarda para você, come você, e não me tente comer forte, porque não vai. Mas é uma escolha, sim ou não? É uma escolha, a gente faz o que quer. O que a gente também tem de escolha?
que nós vimos em 1 Coríntios 15 hoje, tirando parte desta lição que fala sobre a ressurreição de Cristo, mas trazendo aplicabilidade para nós em relação à palavra. Está difícil. Está cada dia mais difícil em relação à pressão da sociedade. Está filmando aí, eu não vou falar. Mas, irmãos, como o marketing do inferno está forte. Como o marketing está forte. Estão pegando pecadores, que blasfemam contra Deus, blasfemam. Estão dando para ele horários específicos de reportagem na TV no horário nobre. Vende-se aquela ideia como a ideia perfeita. E eu sempre pontuo isso aqui, porque isso para mim foi forte e violento e grosso demais. Acho que foi há 2 anos ou 3 anos atrás, uma escola ou uma creche em Minas Gerais que pegou fogo, não é? E a professora lá, que cuidava das crianças, não sei se foi uma ou foi 2 delas, perderam a sua vida socorrendo as crianças, tiraram as crianças, o que deu para socorrer, socorreu, mas morreu. Né? Aí chegou no final do ano, a mídia elegeu a mulher do ano, uma pessoa aí. Eu fiquei revoltado. Falei, Fernanda, mas ninguém nem mencionou a professora que morreu queimada lá. Mas a outra que vive mostrando as coiseiras aí. E essa foi eleita a mulher do ano. Elegeram o homem do ano. Os bombeiros que foram soterrados e morreram lá, também não foram lembrados. Mas pegaram um transgressor da palavra, a mídia, os séculos, as pessoas que são regidas pelo príncipe deste século. Coloca lá. Agora, em alguns canais, estão pegando alguns personagens da sociedade brasileira que, na escala do pecado, são idolatrados, estão fazendo momentos com eles de mostrar a vida deles em casa como que é. Irmão, é igual essas coisas que a gente vê por aí. Eu não vejo uma dona de casa delas lá, ralando lá. Eu só vejo casão, piscina 3D. Parece que aquela casa nem mosquito entra, de tão limpa que é. É uma coisa linda de ver. Você vê aquelas casas, aqueles negócios assim, você fala, uau, parece que os paisagistas melhores do mundo foram lá e colocaram as melhores plantas na sala, aquele banheiro que parece que você está no meio da floresta amazônica, tem tudo lá. É lindo de ver. Aquelas cozinhas, então, que toda mulher desta igreja gostaria de ter. É aquela cozinha, não é? Aquela ilha que é assim. A gente até já se vê sem camisa, andando em casa, assim. Fala, se fosse lá. Aí, ó. Pô, mas esse cara tem tudo isso. Ué, ele tem sucesso. Ele tem sucesso. Aqui, né? Esse é o marketing. Ele pode estar vivendo numa vida aqui, com os olhos aqui, embora fazendo propaganda do inferno, gozando do melhor. Mas a Bíblia tem um texto que o nosso Jesus, disse numa parábola, uma passagem que mata o assunto. Lázaro, o mendigo, e o rico. O rico tinha tudo. Tudo. Enquanto Lázaro estava com o corpo coberto de chagas, e os cães lambiam-lhe as chagas na porta do palácio. Mas que quando acaba a vida do rico e do Lázaro, ambos morrem juntos. Aí a conta chega. Paulo diz que pobre e miserável somos nós,
quando vivemos com os olhos apenas nesse mundo. Eu fiz uma pergunta aqui, não lembro, para algumas pessoas, não sei se foi na escola dominical ou foi num culto desse. O que você mais admira na natureza? Eu sei que alguém falou do mar, eu falei, eu também estou. Irmão, quando você olha aquelas águas do Caribe, aquela água azul, você fala, pelo amor de Deus, que coisa linda, que coisa fantástica, as obras da natureza. Pois é, querido, mas isso vai passar. O que Deus tem preparado para nós é muito, 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 muito melhor. Mas se eu viver com os olhos aqui, o evangelho misto, mas o pessoal é bom nisso. É igual campanha eleitoral no Brasil que está dizendo aí. Levanta a mão aqui para mim quem já foi entrevistado esses dias aí. Que interessante, ninguém da igreja foi. Mas a mídia está dizendo que um sujeito aí já está eleito. Mas engraçado que aqui ninguém levantou a mão entrevistado. Aliás, deixa eu contar uma para você e eu encerro aqui. Ligaram para mim, final do ano. Aqui é do instituto tal, e eu estava Juca Mané aquele dia, eu não gravei nada. Eu falei, pois não, a gente queria fazer uma pergunta para o senhor, 2 minutinhos, uma entrevista, o senhor falou, tá bom, de quê? Falou o lugar. E eu já estou lá em Jerusalém com esse negócio de me oferecer troca de linha telefônica, de casa em Júpiter, não sei o quê. E eu me deixei pegar esse dia. Aí a pessoa falou assim, o senhor é fulano de tal? Eu falei, tá aí? Eu falei, então sou. Aí ela falou assim, não, só umas perguntas só. Eu falei, pois não, o senhor vota? Voto, no telefone. Ok. Qual é a profissão do senhor? Eu disse, eu sou da área de segurança pública. Acabou a entrevista comigo? Eu falei, ué. O marketing do inferno é bom. Ele mapeia. Mas a vida com Deus é bem melhor. Amém? Fiquemos em pé, em nome de Jesus Cristo.